Isso aconteceu comigo há alguns anos, quando meu atual marido e eu morávamos numa casa na cidade, em uma área razoavelmente boa. Meu marido estava trabalhando no terceiro turno como agente penitenciário em nosso centro penitenciário local, e eu estava trabalhando como garçonete e bartender. Era uma noite excepcionalmente quente para meados de março, então aproveitei e decidi levar o cachorro do meu marido, que pesa cerca de 40 quilos e é uma mistura de Malamute do Alasca e Husky siberiano, para uma rápida caminhada pelo bairro próximo ao nosso complexo. Chegamos ao final da rua que leva ao complexo em que moramos, e do outro lado da rua é um posto de gasolina. Quando o cachorro, Luke, para se aliviar. Percebo que é um homem do outro lado da rua, no posto de gasolina, com uma caixa de cerveja nas mãos. Eu estava com o celular na mão, mandando mensagem para um amigo. Eu olhei para trás e percebi que o cara estava perto da placa de pare, também se aliviando. Me senti muito constrangida. Imediatamente guardei meu celular e guiei Luke pela rua em nosso caminho. Nesse momento, acho que o cara nos notou e atravessou a rua até onde Luke e eu estávamos. Eu ouço andando alguns metros atrás de mim e fico de cabeça baixa olhando para o celular com o Luke colado no meu quadril. Após cerca de 10 segundos, ouço os passos do cara se aproximando. Luke percebe que há alguém atrás de nós e para em seu caminho. Ele é um cachorro grande comparado ao meu 1,5 metro, mas consigo lidar com ele facilmente, e ele é muito bem treinado pelo meu marido. Mas notei que suas orelhas estavam levantadas e sua cauda estava reta. Fiquei feliz por ele estar ciente do que nos cercava, mas eu ainda queria continuar andando e me afastar desse cara. Sei lá, tive uma sensação estranha. O cara finalmente nos alcançou, então apertei a coleira do Luke, puxei-o para mais perto de mim e entrei na grama para permitir que ele passasse por nós e mantivesse o Luke fora do caminho dele. O cara continua indo e passa? Não. Quando achei que ele estava prestes a passar por nós, gaguejei um pequeno pedido de desculpas porque o Luke estava puxando um pouco a coleira para investigar esse cara, e a maioria das pessoas se intimidava com ele só pelo seu tamanho. Na minha opinião, ele é enorme para um cachorro. O cara parou e ficou me encarando por alguns instantes, tempo suficiente para que eu sentisse o cheiro de cigarro e de bebida saindo dele, e percebesse que ele deve ter uns 20 e poucos anos, cabelo escuro, aparência desalinhada e suja. Ele sorri e finalmente parece perceber que Luke estava tentando se aproximar dele e pergunta: "Tão bonito, qual o nome dele?" Em vez de inventar o nome, eu disse: "Luke." Ele então começa a me perguntar se podia fazer carinho no meu cachorro, e antes mesmo que eu pudesse responder, ele se abaixou e começou a acariciar a cabeça de Luke. Luke não gostou disso. Luke pulou em sua direção como um aviso e o cara recuou, rindo. Pedi desculpas e mencionei que ele era muito protetor. E inventei uma mentira de que ele havia sido treinado com uma antiga unidade canina do meu pai. Instantaneamente, vi o rosto do cara mudar. Não sei como descrever isso, mas ele parecia um pouco desanimado. Ele me pergunta qual era o meu nome e eu lhe dei um nome falso. Ele então pergunta se eu morava por aqui e eu disse que estava visitando um amigo meu no fim de semana. Ele então deu um passo brusco em minha direção, e não estou mentindo quando digo que nunca ouvi o cachorro do meu marido rosnar nos 5 anos em que estou com ele, mas o som que veio do meu cachorro parecia algo de pesadelos. Os pelos de Luke estavam espetados em sua coluna, e ele estava se jogando para cima com as patas traseiras e chutando as patas diante desse cara. Ele se colocou completamente entre mim e o cara e o atacou. Isso assustou tanto o cara que ele cambaleou para trás, quase deixando cair a cerveja. Ele rapidamente disse: "Bem, tenha uma boa noite, gracinha", e saiu correndo pela estrada. Quando digo que meu coração estava batendo forte, é porque estava ensurdecedor. Agarrei a coleira do Luke com muita força e corri entre os prédios até chegar à minha casa. Tranquei todas as portas e desabei na porta da frente. Luke estava na minha frente o tempo todo, me beijando e choramingando. Esse cachorro é a criatura mais doce e gentil que já conheci. De ouvi-lo rosnar e vê-lo reagir da maneira que reagiu, me fez perceber que eu precisava sair daquela situação e rápido. 2 coisas que aprendi naquela noite: não sair à noite sozinho, nem mesmo com meu cão, porque se alguém quisesse me pegar, acabaria com meu cão sem se importar. Se
sempre ouvir e ler meu cão. Se ele achar que algo está acontecendo, confiar mais nos instintos dele do que nos meus. Primeiro, um pequeno fato sobre mim. Sou quase cego e tenho apenas 2% de visão. Acho que isso é importante para a história. Eu estava esperando em um bar pelo meu então namorado, que queria me buscar porque o caminho para casa passava por uma floresta e ele não queria que eu quebrasse o pescoço no escuro. O tempo foi passando e a meia hora se passou e ele ainda não havia chegado. Comecei a ficar com raiva porque ele havia se esquecido de mim, quando de repente um grupo de 5 ou 6 homens de minha idade muito bêbado saiu do restaurante ao meu lado. O lugar ficava a apenas 20 minutos de onde eu morava, mas era um caminho muito íngreme por uma floresta e ao lado de uma catedral antiga com um cemitério ainda mais antigo no meio do nada. Eu odiava aquele caminho, mesmo sem perigos reais. Meus olhos estavam embaçados de lágrimas naquele momento e eu, adolescente burra, estava ocupada com a tela do meu celular digitando uma mensagem muito irritada quando, de repente, senti a mão no meu pescoço e a respiração de um cara bêbado no meu rosto. Até hoje, minha memória do que aconteceu em seguida está embaçada. Eles me empurraram um pouco, disseram coisas obscenas até que eu os mandei se ferrarem e simplesmente fui embora. Ainda não sei até hoje porque fui tão idiota naquela noite. Eu não estava nem um pouco bêbado, mas estava tão brava com meu namorado e tão irritada com aqueles caras que simplesmente decidiram ir para casa sozinha. Eu ainda estava ocupada com meu telefone e ouvindo com raiva as coisas que o leitor reproduzia para mim enquanto caminhava. Quando estava a apenas 10 metros do início da floresta, minha bateria acabou. Foi quando finalmente ouvi a risada atrás de mim. Nem precisei me virar para saber de quem se tratava. Nesse momento, finalmente entrei em pânico. Era uma estrada bastante solitária onde eu estava caminhando, enquanto eles gritavam para que eu parasse para que pudéssemos me divertir um pouco. Percebi que minha única opção era correr para casa o mais rápido que pudesse pela floresta escura como breu. Mas eu simplesmente não conseguia encontrar o caminho para onde eu tinha que ir. Eu havia errado o caminho com minha bengala e agora não podia voltar porque os homens já estavam lá. Eu estava à beira de um enorme ataque de pânico quando um único carro desceu a rua e parou ao meu lado. A porta do passageiro se abriu e a voz de um jovem me disse que ele tinha visto os homens me seguindo e que me levaria para casa. Em um segundo, pensei que estar sozinho em um carro com um estranho talvez fosse pior, mas depois pensei, bem, que se dane, e aceitei a oferta. Resumindo, o rapaz simpático me levou para casa e até hoje tenho medo de sair sozinho no escuro. Felizmente, não preciso mais fazer isso por causa do pão guia mais incrível do mundo. Recentemente, eu estava pegando o trem para casa por volta das 11 da noite e lendo no meu celular. Quando cheguei perto da minha parada, olhei para cima e notei um rapaz de aproximadamente 20 anos, do lado oposto do trem, olhando para mim. Ele parecia e se vestia normalmente, tinha uma expressão neutra no rosto e desviou o olhar um momento depois que fizemos contato visual. Mas não sei como explicar de outra forma. Eu sabia que ele era uma pessoa ruim, que tinha más intenções em relação a mim. Era como se toda sua energia estivesse direcionada para mim em um ponto e, embora ele estivesse tentando parecer casual, eu sabia que ele estava prestando muita atenção em mim, me avaliando. Eu sabia que ele ia tentar alguma coisa. Então, guardei meu celular, segurei melhor minha bolsa e tentei parecer neutra e entediada, enquanto minha parada se aproximava. Quando as portas se abriram na minha parada, fiquei sentada por um tempo a mais para ver se ele se levantava. Ele não se levantou. Eu levanto-me rapidamente e saio do trem. De repente, ele se levanta e sai do trem também, pouco antes das portas se fecharem, como se tivesse acabado de lembrar que era a parada dele. Droga, agora eu sei que algo vai acontecer. Ele está a vários passos à minha frente, caminhando em direção à escada de saída. Eu ando atrás dele lentamente, quase comicamente lenta. Ele também anda mais devagar, fazendo coisas ridículas, como andar de um lado para o outro. Eu sei que ele quer que eu ultrapasse para que ele possa se aproximar de mim, mas eu quero ficar de olho nele. Finalmente, decido que prefiro passar por ele do que ficar sozinho em um longo túnel do metrô vazio à noite com ele.
Então, passo rapidamente por ele, fora do alcance do braço, e ele me segue pelas escadas. Embora ele esteja agindo de forma casual, ainda posso sentir sua energia apontada para mim, se isso faz algum sentido. Chego ao topo da escada e começo a caminhar em direção à catraca de saída. Ele está apenas alguns passos atrás de mim. Há funcionários do metrô aqui, mas se eu sair do metrô, seremos apenas eu e ele na rua do meu bairro não muito movimentado. Sei que ele está me seguindo e não quero que ele saiba onde eu moro. Então, de repente, paro, me viro e olho diretamente para ele. Ele também para de repente, olho para o teto todo inocente, bem tranquilo e, depois de um segundo, volta a descer o outro lance de escadas do metrô, que o levará na direção totalmente oposta que ele estava indo. Então, ou ele percebeu de repente que estava totalmente perdido, ou percebeu que eu não o deixaria me roubar ou coisa pior e teve que abortar a missão. Aparentemente, dessa vez, confrontá-lo foi a decisão certa. Esperei alguns segundos para ter certeza de que ele realmente estava voltando para baixo e, pouco antes de chegar à plataforma, ele olhou para cima e me lançou um olhar maligno. Seu véu de casualidade caiu completamente e ele me olhou com puro ódio. Fiquei com um calafrio só de pensar nisso. Não sei quais eram seus planos para a noite, mas eu os estraguei e ele me odiou por isso. Esperei alguns segundos na escada de saída para ter certeza de que ele não viria atrás de mim e caminhei rapidamente para casa, checando atrás de mim durante todo o caminho. A pior parte é que ele provavelmente foi procurar outra pessoa para atacar.